Terráqueos, estamos nós aqui novamente, né, para outra edição do seu podcast do CEPUOP, Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná, que chega até você através da ufologia de quintal. Aqui estamos nós, né, para hoje analisar um caso muito famoso, né, um caso aí que tomou projeção mundial, tá? Grandes ufólogos pesquisaram esse caso, né? Então não é um caso, apesar de sermos o pessoal da ufologia de quintal, né? Esse caso tomou o mundo, tá? Então ufólogos do mundo inteiro pesquisaram esse caso, bem importante, bem interessante, e nós, já que nós nos propomos a falar aí sobre a região do Paraná, esse caso ele vai acontecer próximo, divisa do Paraná com Santa Catarina. Por isso é interessante. Então fica aí, fica ligado que hoje nós vamos fazer aqui uma versão nova, né, uma versão remasterizada do Pinga Fogo, tá? Quem acompanha aí esses casos vai lembrar do Pinga Fogo. Gente, eu tô aqui hoje, né, com o Dudu, tá? O nosso matemático. Fala, pessoal, saudações aí. Dudu na área, mais um Ufologia de Quintal. Satisfação muito grande de estar aqui com os meus nobres mestres aqui, o Cleiton e o grande Ozzy. E convidado especial aí, o nosso grande Evandrão. Tô aqui também com o Ozzy, né? Nosso ufólogo aí, integrante. Vai lá, Ozzy. Boa noite, galera. Estamos aí para mais um podcast aí. E hoje vai pegar fogo, que nem você diz, vai pingar fogo pra tudo que é lado aí. Vamos nessa. Aí, né, por que você pode estar ouvindo aí, você tá... Mas, cara, por que pingar fogo? O que é pingar fogo? Depois você pesquisa lá, joga lá no YouTube, lá pinga fogo, você vai ver esse programa. Bom, por que eu tô falando pingar fogo, gente? Porque hoje nós temos aqui como convidado de honra aí, né, e nós estamos namorando com ele aí pra ver se ele entra aí no CEPUOP, tá? O Evandro Blut. O Evandro é um biólogo, tá? De grande projeção aqui na nossa região, né? Um cara muito fera, conhece muito de biologia, e hoje ele está com a gente para fazer uma análise científica desse caso, as possibilidades científicas. Por isso que é pegar fogo, né? Por isso que eu denominei esse episódio como o episódio do Pinga Fogo. Por quê? Nós vamos ter a visão, né, por exemplo, do Ozzy, que você já sabe que ele é o cara espiritualista, tá? E nós vamos ter a visão do Evandro, que é o cara que vai jogar pelo lado da ciência. Então, a possibilidade hoje é que haja um pinga-fogo. Evandrão, dá um olá aí pra galera. Boa noite, pessoal, os ouvintes aí. É mais ou menos isso mesmo que vai acontecer, não que quem está esperando um embate muito acalorado, com ofensas, aí pode se esquecer que não é bem isso. Mas com certeza vai ter um debate acalorado na questão de discussão mesmo, né? Na questão dos argumentos, né? E colocação, e é inevitável, né? O que a gente acredita de fato, né? Então, acho que vai ser muito bom, vai ser nesse estilo pinga-fogo mesmo, mas não vai ser baixaria tipo Ratinho, essas coisas aí não, tá? Um pouquinho só. Talvez, porque vem com essa calor, né, gente? Vocês me conhecem, sabe que eu gosto de falar com uma certa veemência, até parece que eu tô brigando, mas é o sangue italiano mesmo, né? E aí não vamos esquecer, jamais vamos baixar o nível, tá? Nós somos ufólogos e, além de ufólogos, somos acadêmicos. Além de ser apaixonados pela ufologia, nós somos acadêmicos. Então, jamais vamos descer o nível aí, né? A ideia não é essa. A ideia mesmo, na verdade, é debater em alto nível, tá? Bom, gente, é o seguinte, nós vamos começar, tá? No primeiro episódio, o episódio 0, nós começamos, né, e no finalzinho dele eu pedi que vocês mandassem aí relatos, quem tivesse um relato, quem tivesse uma experiência mandasse, né, e nós já temos um aqui, eu vou lançar o primeiro, então, relato. Nós recebemos alguns relatos, bem legal, muito obrigado a galera que está mandando aí o seu relato de avistamento, de contato. Nós vamos aí, na medida do possível, sempre estar colocando no início, tá, do programa esses relatos aí. Então hoje nós vamos ouvir aí o primeiro relato, tá bom? Ele vem lá de São Paulo, lá do litoral de São Paulo, tá? Muito obrigado para a pessoa que mandou esse relato para nós.
Olá, resolvi compartilhar minha experiência. Eu moro na cidade de Santos, na Baixada Santista. E numa noite, eu moro numa casa, certo? E numa noite, eu e meu marido começamos a ver luzes batendo numa parede de uma casa vizinha, que é separada só por um muro. E a gente começou a se questionar de onde vinha a luz, né? A gente já tivemos experiências de muitos avistamentos e a gente, de primeiro momento, achou a luz estranha, porque não, pelo ângulo, não teria como ter uma luz batendo nessa parede da casa vizinha. E essa casa vizinha, ela é abandonada, não sei que veste dentro do terreno, mas era um terreno fechado. Meu marido, na mesma hora, falou: vou lá fora olhar. E quando ele foi lá fora, ele começou a caminhar por um corredor da minha casa. E eu parei na porta, olhando ele, caminhando até o corredor. E ele começou a olhar para o céu e procurar. Ele falou: olha, não tem nada, não tô vendo nada. Quando ele deu meia volta para voltar para minha direção, que ele começou a caminhar, aconteceu um flash muito grande atrás dele e desceu um funil de energia que bateu no chão, bem atrás dele, assim, desceu rente nas costas. A gente viu claramente um funil de energia descendo, batendo no chão, e o barulho foi muito marcante. Fez um zoom, foi muito forte. E nisso, ele saiu correndo. A primeira reação, correr. Porque a gente viu que claramente era pra ter pego nele. Era pra ser nele, chegou muito perto. E quando ele voltou pra dentro de casa, a gente entrou em pânico, né? Foi uma experiência muito forte. E dentro de casa tava meus dois filhos, um tem 9 anos, outro tem 5. E a gente se fechou dentro de casa, coração palpitando, sem entender o que tinha acontecido. Até que a gente viu as luzes passando no corredor da casa. Meus filhos viram, a gente viu pelo vidro, passando pela janela, uma luz vermelha andando no quintal. E aconteceu no ano de 2018. E nesse momento que foi no quintal, que um funil de energia bateu pelas costas do meu marido, era bem perto do meu portão lá na rua. E tinham pessoas sentadas na rua, com cadeira de praia, bebendo, conversando. E depois de umas 2 horas eu saí para perguntar se alguém tinha visto ou ouvido alguma coisa, porque dava para ouvir, dava para ter visto um clarão vindo do meu corredor e ninguém viu nada. Ninguém viu nada acontecendo. Foi totalmente silencioso para as pessoas que estavam de fora. Bom, gente, é isso aí. Acabamos de ouvir agora esse relato de um ouvinte que nos mandou. Muito interessante, né? Percebam aí nos detalhes, né, dela, a família, né, o marido, né, os filhos vendo essa manifestação. Muito interessante, show de bola. Ouça aí, né, tenha como exemplo e nos mande o seu relato, nos mande a sua experiência, que é muito interessante. Faça pelo direct do Instagram, @cepuop, CEPUOP, tá? Cepuop, nos procure lá, envie lá o seu relato, que nós vamos ter o maior prazer de estar veiculando aqui, tá bom? Vamos prosseguir então agora, galera. Vamos lá agora com a análise do caso que nos propomos para hoje. Bom, gente, é o seguinte, então vamos lá agora. O caso principal é o caso do Nelson Tasca, Antônio Nelson Tasca, né? Por que nós vamos abordar esse caso? Porque ele está próximo aqui à nossa região. Ele vai acontecer em Chapecó, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, né? Divisa com o sudoeste do Paraná, tá? Chapecó é uma cidade bem interessante e esse caso aí é um caso bem famoso, como eu disse no começo lá, vai chamar a atenção de ufólogos de outros países, tá? Vai ser escrito um livro, né? Então assim, é um caso bem famoso, então nós vamos fazer essa discussão em cima desse caso. Vamos lá então.
tá? Caso Antônio Nelson Tasca. Esse cara, gente, quando nós falamos aí do pré-conhecimento, que foi bem interessante que o Evandro trouxe ainda agora sobre o relato que nós trouxemos da ouvinte, o Tasca, ele não era um cara, como é que eu vou dizer assim, sem uma pré-experiência, tá bom? Ele não era um cara sem uma pré-experiência, ele é um cara que já acreditava, que já tinha esse lance, assim, como é que eu vou dizer assim, meio espiritualista, tá? Ele já lia muito, né? Isso, meio que já envolvido com a ufologia. É lógico que ele era um cara mais voltado à ufologia espiritualista, pelo que nós vemos, né? Ele coordena um centro terapêutico, então ele é um cara que já tem essa predisposição. O Tasca também era um cara bem experimentado nessa área de trabalho, né? Um cara que fez várias coisas. Ele foi escriturário, foi tabelião, foi vereador, foi radialista, tá? Então é um cara assim bem articulado, vamos dizer assim, tá? Ele não era uma pessoa, não era um indouto, né? Muitos casos que nós temos de abdução e de contato assim, né, que nem no caso dele, alguns ufólogos caracterizam ali como um contato imediato de 6º grau, que aí no caso seria esse contato físico sexual, né? Então, geralmente, né, os casos que nós temos assim de contato não só de 6º grau, né, que esse aí seria até hoje aí um tipo de contato máximo, mas até o de 4º, 5º grau ali são com pessoas, né, mais indoutas, assim, sem muito conhecimento e tudo, mas ele era um pouquinho diferente, tá? Ele era um cara assim bem articulado mesmo. Tá bom? Depois do acontecimento, né, depois daquilo que vai ocorrer da sua abdução, aquele negócio todo, o que acontece com o Tasca? Ele vai escrever um livro, ele vai a diversos programas de TV, então ele é um cara que vai aparecer aí no cenário nacional, tá bom? Vamos ao caso, então, né? Então isso aí... Vamos lá. Esse acontecimento, né? O Tasca vai acontecer em dezembro de 83, tá? Então é uma época bem interessante, início da década de 80, final da década de 70, né? Estamos ali naquele período, né, de mudanças, transições. É interessante que na década de 70 nós temos vários casos ufológicos, tá? É uma época de bastante contato, muitos casos ufológicos vêm. Muitos relatos, justamente, vem desse período aí, dessa janela entre meado e final de 70, tá? Até essa primeira metade da década de 80 tem bastante coisa, né? Então, assim, é bem interessante. O que vai acontecer, né? Vamos para vamos dizer assim, vamos para o relato em si. O que vai acontecer? O Tasca, ele ia vender, né, uma propriedade, ele nesse momento ele estava fazendo esse lance de corretagem, só pra gente ver o quanto ele era experimentado em trabalho, né? O cara foi vereador, o cara foi, né, escriturário, tá? Ele era um cara bem articulado. Radialista, então um cara bem articulado, tá? Então ele... É interessante. É interessante escutar ele falando que o jeitão dele falar é bem daqueles radialistas da década de 70, sabe? Aquela coisa da Rádio Brasil. Começa agora a Rádio Brasil. É muito interessante o jeito dele falar. Aquela voz impostada, né? Aquela voz impostada, é bem... Então, assim, é bem interessante. Segundo o relato dele próprio, ele tinha ido encontrar com um cliente. Gente, esses relatos aqui vocês encontram, tá? Muito bem feitos lá no portal Fenômeno, tá bom? É uma das nossas fontes de pesquisa, tá? Nós vamos citar os caras aqui porque é um site muito bom, tá? Você quer se aprofundar nesse caso aí, quer ler mais, corre lá no site fenomenum.com.br. Os caras têm lá o relato, tem a casuística inteira. É o site, tá bom? Então, né, se você quiser pesquisar, se aprofundar, né, corre lá. Bom, o que acontece? Segundo o relato dele mesmo, ele estava vindo de tentar mostrar uma região, né, uma propriedade para um cliente, tá? O cliente nem era da região, né? Bem interessante isso, né, cara? Ele dali de Chapecó vendendo um terreno, vendendo uma propriedade para um cara de outro estado, né? E ele estava voltando para casa,
né? Já era já era noite, ele tá voltando para casa. De repente ele vê uma luz, né? Para dentro da estrada ali na região rural. Ele decide entrar, né, ali, ele não sabe muito bem o que aconteceu, se foi algum acidente, se foi alguma coisa, ele resolve então entrar ali no meio do mato, entrar naquela estrada rural e ver o que está acontecendo com aquela luz que era emanada dali. Chegando próximo, ele avista um objeto meio retangular, né, que é bem interessante, que nesse depoimento, até que o Dudu acabou de citar, que quem quiser ver também esse depoimento dele, tem na íntegra uma declaração dele, lá na TV Infa, né? Lá na TV Infa, tem lá no YouTube lá, tá? Dá uma olhada lá, corre lá que tem a declaração dele. Então ele vai falar que ele, à primeira vista, ele pensa que é um ônibus, tá? Ele vai chegar ali, ele olhar assim, é um objeto retangular, ele, pô, isso aqui parece um ônibus, né, meu? E ficou, será que aconteceu um acidente? Será que tem alguém lá dentro, aquele negócio todo? E aí ele vai para próximo, ele chega perto. Quando, né, o Ozzy aí, que é um ufólogo aí também experiente, vai lembrar de algumas experiências, né, em que a gente sente um frio e que, né, começa a bater os queixos até ele tanto frio. Ele então, ele vai ser levado para o interior dessa nave. Esse cara então, ele tem nesse momento aí um problema com os sentidos, ele está meio tonto, meio, né, e é bem interessante que ele vai dar detalhes que são muito comuns em pessoas que já estiveram ou que relatam já estiveram dentro de naves. Que relatos são esses, caras? De estar numa sala que não tem nada, em princípio aquela sala é uma sala lisa, muito iluminada, e de repente começa, né, a pessoa estende a mão, abre uma porta, abre uma janela, abre um negócio, né, e vem ali de repente um objeto e utiliza. Ele fala então que ele entra ali, ele toma um líquido. Isso é bem interessante, né, essa questão do líquido que ele toma. Até o Evandro depois, né, gostaria que você trouxesse um parecer seu aí sobre os afrodisíacos, né, intergalácticos aí, né, e ele toma um líquido também para passar melhor, né. Então, Cleiton, não sei se eu já interfiro aqui, mas essa parte eu achei um fato biológico interessante, né? Porque ele toma 2 líquidos, né? Porque ele estava bastante desidratado. E aí, acho que você que foi militar também, você sabe disso, né? Se você acabar tomando, você está muito desidratado, você acabar tomando uma quantidade muito grande de água, você pode acabar passando mal, né? Porque você está também machucado por dentro, etc. E ele faz esse relato, né? E pelo que eu vi da vida dele aqui, ele não necessariamente teria esse conhecimento, né? Então, assim, é um ponto que eu fiquei ali com o pé na orelha da veracidade do caso. Achei bastante interessante do ponto de vista biológico, assim, ele ter essa descrição. Boa, interessante. Ele não é o único que faz esse tipo de descrição, assim, mas mesmo assim eu achei bastante interessante. Uma das coisas que eu ia falar sobre isso mesmo, né? Que ele toma 2 líquidos, né? No entanto, que ele fala no relato dele lá, que ele fala que ele tomou o primeiro líquido, ele não gostou, né? Ele achou meio amargo, meio como se tivesse um gás, alguma coisa nesse sentido. Amoras, né? Teve um que ele tomou com gosto de amoras, né? Isso, Dudu que isso aí. Aliás, né, é que isso me chamou muita atenção, porque assim, ele nos relatos dele, até nos vários vídeos, ele fala que ele tomou esse gosto tinha um gosto de amora branca. E eu juro pra você que eu vou ter que achar onde é que compra uma amora branca, porque pra mim a amora era só amora, mas vou ter que achar onde é que tem negócio de amora branca. Nem amora eu sei o gosto que tem, né? Quanto mais a branca, né, cara? Quanto mais a branca. Então é interessante, né? Me parece assim, que ele faz justamente o que seria o recomendado, né? Ele toma alguma coisa em menor quantidade, também tem esse detalhe, né? Que o primeiro líquido tinha uma quantidade menor, e ele parece para mim um anti-inflamatório, alguma espécie de anti-inflamatório, algum preparador assim do sistema gástrico, né? E até do respiratório, por que não? Para que aí sim ele consiga fazer uma hidratação, que também parece não ter sido feito com água, provavelmente algum líquido isotônico, né?
que quer dizer a mesma concentração de sais do sangue dele, no caso, né? E aí o sabor, na verdade, ele pode ser dado, não necessariamente, não sei o que o Oz vai falar, né? Mas não necessariamente o sabor é de amora branca. Talvez essa fruta, por uma lembrança de infância dele, ele acabou associando depois. É aquilo que você estava falando antes, Dudu. Ele tem essa tendência a fazer a associação posterior, né? Sim, certeza. Certeza mesmo. É bem interessante. Acho eu que ele fez uma neuroassociação entre amoras e o gosto do líquido, né? Acredito eu, né? Justamente. Isso mesmo. Isso me lembra, sabe o que isso me lembra? Isso me lembra aquele desenho Ratatouille. Quando o crítico, né, ele chega e ele vai provar a comida lá no Gustoso, né, que quando ele senta lá e tudo, e aí eles trazem um Ratatouille pra ele, naquele momento ele se remete lá à infância. E talvez o Tasca tenha sentido isso. De uma forma ao contrário, né? Aquele gosto lhe pareceu familiar. E ele associou com um gosto de infância. Daí talvez a amora branca. O Tasca é lá do Rio Grande do Sul, ele não é de Chapecó, ele é lá do Rio Grande do Sul. Talvez isso remeta, né? Traga uma lembrança de conforto da infância dele. Bem interessante isso aí. Bom, a questão é que eles tomam... eu sou cabuloso também. Então, assim, quando nós falamos desse. Continuando, então ele toma 2 líquidos. A impressão que dá é que um desses líquidos é altamente afrodisíaco, né? É bem interessante isso. E aí, em determinado momento, entra naquela sala, né, uma figura que ele descreve, né, como uma moça com aparência de menina. Não necessariamente quer dizer que era uma menina. Isso é bem interessante. Isso. Tá? A aparência. O relato dele que eu escutei, ele falando assim que ela tinha a pele como se fosse de uma menina, de uma adolescente, mas que o tamanho dela como se ela fosse assim de uma garota de uns 13, 14 anos assim, mas que para ele remetia como se fosse já uma mulher mais madura. É meio até contraditório. Eu juro que eu tentei, até escutei isso umas 2, 3 vezes para tentar entender mais ou menos o que ele queria dizer com isso, assim, mas pelo que eu entendi, é como se fosse uma menina, eu posso estar errando aqui na interpretação minha, mas é como se fosse uma menina que é adolescente, mas que já tem um corpo já de uma mulher mais pequenininha, né? Não sei se é mais ou menos isso que acontece, assim. Diz que a menina era muito bonita, os olhos, só que os olhos eram um pouco separados, assim, quase como se os olhos estivessem na lateral do rosto, né? Que aparece, e diz que na hora que ele viu ela, ele já gamou, digamos assim. Na hora que ele viu, já ficou, né? Igual cachorro de apartamento quando sai de casa, né? Depois de muito tempo preso. A questão... A questão é a seguinte. O que eu penso, né? Aí vou entrar com a minha opinião pessoal. Nada de análise, né, assim, mais rebuscada, mas a minha opinião. O que eu penso? Quando se tem relato de algumas tipologias de seres extraterrestres, algumas dessas tipologias nos remete a seres que, em primeira análise, parecem crianças por conta do tamanho e da complexidade física. Tá bom? São vários relatos que, inclusive aquilo que eu falei alguns momentos atrás, a maioria das pessoas aí, né, uma maioria, não totalmente, me entendam, quando eu falo a maioria é um número significativo e não a totalidade, né, das pessoas que são contatadas, são pessoas que não têm um bom conhecimento científico, tá? São pessoas que não têm uma boa base científica. Então o que ele procura fazer? Vamos voltar ali na análise da amora branca. O que eu vou fazer? Cara, eu tô vendo uma pessoa, eu tô vendo um ser, ele, para mim, eu vou fazer uma associação daquilo que eu conheço. Então esse ser que veio até mim tinha uma aparência de um adolescente. Isso não necessariamente quer dizer que fosse, até mesmo porque ela chega e se apresenta como alguém muito especial. Ela se apresenta como uma mensageira. Ela fala, olha, eu sou o Kabbalah,
né? E ela se apresenta como alguém especial. Então, dificilmente, quase que impossível, você vai ter uma criança que tenha uma missão tão importante como essa dela, né? E aí também eu não estou dizendo que não era, que era ou que não. Dentro dessa conjectura, o mais provável é que ele tenha tentado associar aquela imagem que ele está vendo, aquele ser que ele está vendo, com algo mais próximo que ele pudesse colocar. Diga lá, Ozzy. A gente, se você for ver o relato, ele fala que ele sentia uma energia de importância ou de patente. No entanto que ele fala isso, né? Então acredito eu que não seria vamos dizer assim, um adolescente, uma jovem, alguma coisa assim, mas sim uma mulher com alguma patente ou alguma missão elevada ali dentro nesse contexto aí, né? Acredito eu, né? E é o que. Outra coisa que é bom comentar também, que toda a comunicação, segundo ele, era feita telepaticamente. Então ele entendia como se fosse palavra, mas ele percebia que era inclusive ele aponta, né, o lóbulo parietal dele, inclusive que onde fica realmente a área da linguagem, né? E ele diz que toda a conversa foi telepaticamente, inclusive em alguma parte do relato um pouco mais à frente, ele até cita que a cabeça dele chegava a não necessariamente ter muita dor, mas que ele sentia, né, uma espécie de dor quando ela falava. Acho que por isso também que ela evitou falar bastante também. Você vê que ela dá recados claros, precisos e fala o mínimo possível, com exceção do último relato, né, que é a mensagem que ela deixa. Para mim, pareceu ela tentar falar o menos possível, devido que aparentemente ela sabia da dor que estava causando nele, né? E até mesmo por ser essa, né, algumas pessoas falam aí, algumas pessoas apontam, até mesmo por ser essa a nossa próxima evolução, que é a comunicação. Essa comunicação telepática, ela independe de idioma, entendeu? Isso é muito interessante, né? É muito interessante. O relato de comunicação extraterrestre com extraterrenos pela telepatia é geral, tá? Assim, tem um caso ou outro aí que nós temos aí uma diferenciação, mas na maioria dos casos, esses relatos, a comunicação é feita através da telepatia, que é algo, né, que muita gente coloca aí como a nossa próxima evolução, a possibilidade desse contato telepático. Bem interessante isso. Bom, seguindo adiante, o que acontece? Ele toma aquele líquido, ela chega, fala, né, olá, né, tudo bem, eu sou o Kabbalah. Aí ela se coloca como mensageira do mundo de Agali, né, dando a importância. Então é bem interessante. Outra coisa interessante, e aí eu queria chamar o Evandro na conversa, quando ele pergunta onde eles estão. Onde é que nós estamos? E ela vai falar, né, que eles estão no oceano, né? Então, bem interessante, nós estamos a tantos metros de profundidade, aquele negócio todo. Talvez isso explique um pouco do desconforto que ele sente dentro daquela nave, dentro daquela situação. Também é bem interessante isso aí, né? O desconforto físico que ele sente também pode ser causado por isso, né? Além de poder ser causado também pela atmosfera ali dentro, né? Provavelmente a atmosfera ali dentro era diferente da que nós estamos acostumados aqui fora, né? Eu acho meio difícil você ter um ser extraterreno que viva, né, em totalmente harmonia com a nossa atmosfera, tá? Então pode ser também que tenha essa questão atmosférica, né? O que você acha aí, Evandro? Por biológico, isso é praticamente impossível, né? Se for só essa última parte que você comentou, se for biológico, é praticamente impossível, assim, para não dizer impossível, certo? Uma outra coisa também que eu estava falando do relato, essa questão do oceano não tem nem muito o que dizer, né? Porque ela pode ter dito isso no caso para não justificar onde estava ou porque não conseguia explicar. Mas uma outra parte dessa mesma parte da entrevista que eu achei interessante é que ele pede para se eles iam voltar. E ela falou que sim, que eles iam voltar, só que não poderia ser agora, porque se ela deixasse ele agora, eles sairiam muito longe de onde eles pegaram ele, né? Então, isso, para quem é astrônomo, sabe, assim, que tem essas janelas, né? Então a gente não pode simplesmente voltar para casa a hora que a gente quiser,
Porque simplesmente porque se a gente voltar agora, nossa casa não vai estar lá. Quem viaja de avião é a mesma forma, né? Você não está viajando para onde? Você está indo para São Paulo. Você não está indo para onde está São Paulo. Você tem que fazer um cálculo de onde São Paulo estará quando você chegar lá. Afinal de contas, enquanto você está viajando, a Terra está girando, né, amigo? Então, eu duvido muito que o Nelson tivesse algum conhecimento sobre isso. Né? Mas, enfim. É interessante mesmo. Mas muito boa. Assim, na época, ó, né, na década de 83, algum conhecimento, e ele não era ignorante, assim, algum conhecimento talvez ele pudesse ter. Né, sobre com certeza, porque poderia. Na década de 83 já se tinha uma situação de saber sobre aeronaves, e aí eu tô falando das comerciais mesmo e tal. Mas realmente é um ponto de vista interessante mesmo. Porque assim, Dudu, eu tô falando isso porque eu acho que tudo isso se passou numa espécie de insight, tá? Assim, eu tô... só que assim, eu tô indo pela linha de que ele não... igual o primeiro relato, eu tô indo pela linha que não há uma mentira. Só que ele precisou montar algo de um ponto de vista, vamos dizer assim, lógico. A questão é, se eu realmente acredito no que eu estou falando, se eu realmente estou falando a verdade, eu não vou colocar dados técnicos a não ser que eles sejam muito próprios da minha vivência. Consegue entender? Sim. Então, assim, eu até posso ter um conhecimento sobre essa questão de aviação, etc. Mas se ele não é uma coisa muito comum do meu cotidiano, eu não tenho uma tendência a adicionar isso à história que me veio como insight. Entendeu? Por quê? Porque se fosse esse o caso, aí se evidenciaria vamos dizer assim, a falta de fé dele mesmo, no caso, no sentido de que ele realmente está criando uma história mentirosa. E não me parece isso no relato. Né? Como primeiro ali, eu não acredito que realmente isso tenha acontecido da forma com que ele relata, né? Como também não acredito no primeiro ali. Embora para mim seja evidente que algo ali tá estranho, algo ali tem que ser pesquisado, só que eu também não acredito de forma nenhuma que há algum tipo de tentativa de criar uma história, pelo menos não conscientemente, não sei se você consegue entender, nem no primeiro relato lá da moça, hoje mais cedo, quanto esse aqui do Nelson Tasca também. Sim. Não, eu compreendo. É justo, muito justo mesmo. Realmente nesses pequenos detalhes que a gente pega que a história fica estranha. Aquilo que o próprio Evandro falava, né, algum tempo atrás. Que mesmo você tentando trazer tudo para a área da ciência, a luz da ciência, a luz da lógica, tá? Quanto mais você tenta trazer, mais difícil fica de você explicar. Então a tendência maior é que você acredite mesmo, porque quanto mais você tenta explicar, não tem explicação. Muito interessante essa postura, essa posição. Bom, vamos seguir no relato. Ozzy, tem alguma coisa para acrescentar? Não, é isso mesmo, é bem nessa linha de raciocínio mesmo. Bem isso aí mesmo. Continuando com o caso, então, né? Ela se aproxima dele, vai se despir. Ele, como nós já falamos anteriormente aí, fica, né, igual cachorro de apartamento quando foge de casa, né? Fica doido, subindo pelas paredes, e eles têm uma relação. Eles têm essa relação, né? Eles acabam tendo esse conluio, essa junção carnal. Mas essa parte a gente precisa detalhar. Porque essa parte é a parte importante do relato aqui. Quem tá ouvindo quer saber essa parte. Porque realmente foi uma coisa que quando eu só li o texto, eu fiquei assim, tipo, tá, mas como foi? Aí eu fui atrás e pesquisei e escutei da voz dele, sabe? Aí primeiro ele diz que aparece ali nessa sala ali como se fosse um divã, né? E ela se posta de uma tal forma, e daí eu não vou falar exatamente, porque em respeito às pessoas que estão ouvindo, mas é interessante o jeitão que o Tasca falava. E ele fala assim, aí ela se posta como uma mulher deveria se postar para tal atitude de fazer um amor. E aí, segundo ele, esse amor começa, mas que
E aí, palavras dele mesmo, lógico, não exatamente nessa ordem, mas que ele sente realmente uma volúpia tão grande, como é que eu vou colocar isso de um jeito um pouco, para não ser indelicado, mas que ele sente realmente assim um fervor, vou chamar de fervor, um fervor tão grande fervor, que jamais tinha... fervor Red Bulliano. Isso, como jamais tinha sentido, e aí ele diz que realmente foi bem rápido. Realmente... Foi tipo papo, né? Tipo encostou. Aí diz que foi realmente um negocinho vapt-vupt mesmo, assim. Foi com bastante emoção. Que é normal. Que atire a primeira pedra quem nunca errou, né? Vai. Segue aí. Então, aí, partindo desse momento... Eu posso dar um comentário aqui também? Pode não, né? Então, essa parte ela corrobora bastante com a teoria que eu tô falando ali do insight, porque ele tá endeusando a moça desde o começo, né? E aí chega uma hora que ele tem que fazer o sexo com ela, né? E tal, e é muito difícil que ele teria realmente um encontro carnal com quem, pra ele, tá quase sendo como uma divindade. Entendeu? Então, para ele imaginar pegando nela, sabe, acariciando, enfim, né, fazendo os outros atos que ele teria que descrever, ficaria muito difícil para o relato que ele estava dando antes, que ele está basicamente copulando ali com uma deusa. Né? Então, assim, seria muito difícil você ter, apesar do desejo, você manifestar ele na presença desse ser tão poderoso, né? Que, segundo ele mesmo, quase derrubava ele ao chão só de falar com ele. Tem esse, na verdade, assim, eu falei um pouco brincando ali e tal, mas tem o outro lado que é sentimental, que ele até depois, no relato de depois de ter acontecido e tal, que ele se sentiu até depois desse ato, ele se sentiu até abandonado, né? Porque ele esperava um sentimento mais acalorado até na hora da despedida, uma vez que ela prometeu a ele que eles teriam filhos espirituais, né? E aí o Ozzy pode até explicar o que significa isso melhor pra gente, porque ele ficou realmente sentido, ele ficou vamos dizer assim, apaixonado, né? Porque imagina, ela no outro dia nem mandou bom dia pelo WhatsApp, nem nada, né, cara? Então na época era mais difícil o WhatsApp. Então fica complicado, né? Vamos lá, tira da graça. Do final do filme Aventuras de Pi, que o tigre vai embora e nem olha pra trás, não se despede, o cara vai chorar porque o tigre não se despediu dele. Ah, verdade. É a mesma semântica que eu percebi. É verdade. Exatamente, é verdade. Tá, e aí, manda lá, Cleitão. O Ozzy vai mandar, Ozzy? Não, pode seguir, vai lá, que senão nosso tempo aí tá quase estourando já. Não, nós estamos tranquilos aqui. O povo tá ouvindo aí, nós estamos debatendo aqui. Nem tá pingando fogo ainda. É só o começo da brincadeira. Você quer mais? Então, mas vamos lá. O que vai acontecer então, cara? Ele tem a relação, como disse o Dudu ainda agora, depois de ser tomado por um sentimento Red Bulliano, né? O Nelson Tasca criou asa naquele momento, fez o que deveria fazer, como todo macho alfa faz, em 30 segundos acabou a conversa. Depois disso, o que acontece? Depois disso, o que acontece? Ela se posiciona na frente dele e ela diz pra ele que ela tem que passar uma mensagem, né? Agora o negócio fica sério. Ela tem que passar uma mensagem, ele tem que trazer essa mensagem. E é interessante que ela fala: olha, eu vou falar pra você e você vai transmitir. Aí o Nelson Tasca também, como todo, né, todo exemplar, né, de homem, o que ele fala? Olha, Dona Cabalá, a senhora me desculpa, mas você é mulher, eu sou homem, você vai falar, eu vou me esquecer daqui a 20 segundos, né? E isso é bem comum do homem, né, cara? Eu pelo menos, eu
Eu não me lembro de nada, cara, nem do que eu preciso fazer. Ainda bem que eu tenho a minha mulher, porque ela, olha, a cada 20 minutos ela me lembra, me manda o WhatsApp, me liga, cola aqueles papelzinho na minha testa pra lembrar, porque, olha, eu não lembro, cara, não tem. Meu Deus do céu, eu acho que isso é meio comum, né, cara? Não sei vocês. Eu acho que é. Muito comum. É quase todo homem é assim. Isso aí é quase regra. Mas lembrando que quem assistir a entrevista do Tasca vai perceber rapidamente que ele não é um homem fraco de memória de maneira alguma. Até pela assim, aliás, a forma com que ele contena as ideias, que ele encadeia as ideias é fantástico. Radialista, né? Acostumado a fazer isso. É um cara articulado, realmente. Ele, na verdade, era vendedor, né? Vendedor de imóveis, né? Corretor. Né? Corretor. No momento lá ele era corretor, mas ele já tinha sido tudo quase, né, cara? Então era um cara bem articulado. Bom, o que vai acontecer? Ela fala pra ele, eu preciso passar uma mensagem, você precisa passar adiante essa mensagem. Ele fala, olha, senhora me desculpa, dona Cabalá, né, parafraseando senhora me desculpe, mas eu não vou me lembrar da mensagem. Aí é bem interessante que ela fala, não, então vamos fazer o seguinte, ela dá pra ele, né, um diadema, né, uma tiara, uma coroa, e ela fala, olha, você coloca isso na sua cabeça, eu vou falar a mensagem para você 2 vezes, você não vai esquecer nunca mais. Eu não sei se vocês viram a representação dessa diadema, tá? É bem interessante. Qual que é o lance dessa representação, né, cara? Ela vai ter ali como se fossem umas cruzes, né? Em cima tem uns arcos e uma cruz em cima de cada parte, é sempre uma coisa bem interessante. Ele coloca aquilo na cabeça, ela então passa a sua mensagem, né? É uma mensagem, como é que eu vou dizer assim? Como é que eu vou dizer, cara? Complexa e longa. É uma mensagem complexa, longa, por isso que ele tem essa ideia, né? Por isso que ele fala, ó, eu não vou me lembrar, não tem. Então ela passa essa mensagem, ele então consegue absorver essa mensagem, né? Até por conta talvez do dispositivo que ele coloca ali, que ela põe sobre ele, né? Então ele vai, a partir daquele momento, então ter essa mensagem, vai trazer, né? Mandar vai falar aí para todo mundo. E o que acontece? Depois disso, ele é trazido de volta, né? Ele vai acordar, fica meio perdido. O que é interessante que ela fala que, ó, nós não vamos te levar de volta agora, não podemos agora, porque senão você vai estar muito longe. Mas é interessante que ele também não volta pro carro dele. É bem interessante. Mas volta próximo, né? O carro dele é achado depois, né? É bem interessante isso, que ele não volta assim, tá ali meu carro, ali a 100 metros. É bem interessante isso. Ele vai ficar meio atordoado, meio sem saber onde tá, aquele negócio todo. A família já estava desesperada, né, cara? Horas se passaram. E ele chega em casa de manhã, aquele negócio todo. Começa então a investigação, o que aconteceu, o que se passa. E aí é bem interessante que agora nós vamos dar uma olhada, né? Nas questões físicas que vão ficar desse relato, tá? Dessa parte em diante, que eu acho que ele realmente acordou e estava realmente convivendo, fica muito claro assim ao quanto para ele, pelo menos, era verdade o que ele passou, porque você vê que ele fica o sentimento deslocado. Assim, o que é que eu vou fazer agora com o que eu aprendi? Porque assim, não há ninguém na Terra capaz de entender o que ele passou, né? E ele tá tão desesperado e não tem nem como falar isso para as pessoas. Então, por isso, né, principalmente nesse ponto que eu vi ali, penso, né, que não tinha mentira no que ele estava falando, não. Eu queria voltar naquela parte lá da coroa, quando ele fala da coroa, ou daquele equipamento, vamos dizer assim, né? Eu mexo com eletrônica, eu trabalho com eletrônica o dia inteiro.
e pesquisando algumas coisas nesse sentido, no século passado já tinha achado na África do Sul uma coroa no mesmo estilo, tá? Até eu tenho algumas fotos, eu tenho que procurar nos meus arquivos aqui, mas eu tenho algumas fotos que eu acabei abaixando aí de um site e guardei para uma hora que precisasse, a gente tinha, né? Então, achado no século passado essa coroa, tá? No Egito também, numa tumba, não sei te precisar qual era, que isso eu não consegui as fotos, tá? Mas é um documentário que eu assisti e fala também desse mesmo equipamento também, parecido com uma coroa, né? Tem outra coisa também, que na espiritualidade, a gente estuda espiritualidade, essa mensagem, cara, assim, eu tenho meu ponto de cético até certo ponto, né? Mas a minha questão aí, que acho que não ficou interessante, não colou bem aos meus ouvidos, foi essa mensagem. No mundo da espiritualidade, você escuta muito esse tipo de mensagem, né? No entanto que, se você for pegar alguns livros aí, pelo menos aí um pouco mais antigos, você vai ver que já tinha essas mesmas mensagens, no mesmo conteúdo, com outra forma, com outra interpretação, mas sempre sai dessa mesma linhagem de pensamento. É uma visão minha que eu acho que esse tipo de mensagem que ele falou, para nós que estudamos espiritualidade, é bem corriqueira, tá? É bem corriqueira. Você, no estudo da espiritualidade, a gente vê muito isso, né? Mas segue aí. É só um pitacozinho aí, né? Um pitaco pequeno aí para dar um pouco mais de chama aí. Obrigado aí, Ozzy, que tô aprendendo um monte aqui. Você vê, o problema aqui que a gente tá falando da ufologia, né? Porque assim, você pode se livrar disso cientificamente? Sim, coincidência. Não, tem umas figuras que não são iguais, elas são parecidas, mas aí tá o Dudu matemático aí. Essa que é a questão que pega, porque eu também, não sei se eu tô deixando claro, mas eu não acredito muito nesses relatos, né? Mas quando você pega isso que o Ozzy está trazendo, Dudu, você que é matemático, qual a chance de ser coincidência? Olha, são coincidências, é meio improvável, né? Digamos assim. Então, aí que tá. Existe, a coincidência existe, é provável ter coincidência, mas não é provável que tudo isso seja uma coincidência. Pois traduziu bem. Traduziu bem, porque realmente tem alguns... o que traz a gente sempre para estudar essa parte é que justamente alguns relatos, e aí isso a gente vai falar em outros episódios, né, mais para frente e tal, mas alguns relatos, principalmente da década de 50, década de 60, de pessoas que eram do interior, e que vão bater alguns relatos de partes muito diferentes do país e que batem algumas coisas que muito com outros relatos de outras partes muito diferentes. Então, assim, não tem como ter combinação, é muito improvável que realmente pessoas... mas que alguma coisa muito estranha tenha nisso aí. E aí... Eu acho que é muito engraçado o que o Cleiton falou, né? Que deixa... No caso do Tasca, quem tá ouvindo a gente provavelmente pode até pensar, e é uma coisa que eu mesmo estudando o caso reflito, que é o fato dele admitir que já estudava casos ufológicos, né, que ele já acompanhava. Então realmente assim, o caso dele bater com o caso de outra pessoa, você abre uma suspeita, porque uma vez que ele já admite que estudava sobre isso. Mas ainda assim, algumas coisas que ele fala no texto dele, no relato dele, realmente assim, são surpreendentes, são meio... que trazem alguma coisa pra gente aí de estranheza, no mínimo de estranheza, né? Bom, o que nós podemos dizer sobre isso, cara? Quando nós falamos de escolas historiográficas, tá? Ou seja, modos de produzir história, de relatar, de escrever história, nós temos dois pensamentos assim que eu gostaria de analisar, né? Ou não analisar, mas só trazer a memória para colocar sobre essas casuísticas. A escola positivista, ela dizia o quê? Que o historiador em si, ele não devia jamais, tá,
colocar ali as suas impressões sobre a história. Eles tratavam a história como documento, relato documental, aquilo que eu posso provar em documentos é história. E o historiador não deve colocar a sua impressão, não deve ter opinião em nada disso. E mais na frente, a escola de análise, né, que vai começar aí a partir do início do século XX, 1929, mais ou menos ali, né, ela vai trazer a ideia de que é impossível o historiador escrever qualquer relato, escrever a história de qualquer sociedade, de qualquer nação, sem colocar as suas impressões. Então, isso aí, né, acho que acaba meio que corroborando essa nossa discussão. Que é impossível o cara fazer algum relato sem ele trazer a impressão dele, né? Sem ele trazer algo que retrate a sua infância, um gosto, uma forma. Então, isso é bem interessante. Então, isso sempre vai ter. Algo que ele já ouviu, então ele vai fazer aquela associação. E a escola de análise, ela trata sobre isso, que é impossível você fazer algum relato, seja ele escrito, sem trazer a sua impressão. Isso fica quase que assim, né, impossível, não tem como. Bom, seguindo aí adiante então, né, ficam as evidências físicas, que é a questão do magnetismo na região, né, o carro dele vai ficar magnetizado, tá? A região ali onde ele aponta como sendo ali a região de encontro vai ter uma questão de interferência em bússola, em relógio, tá? Então, bem interessante essa presença de magnetismo, que é aí um dos sinais aí de uma interferência desconhecida, né? Para quem não acredita em interferência extraterrestre, vamos colocar assim uma interferência desconhecida. Outra coisa interessante são as marcas que ele traz nas costas, tá? Essa é uma evidência física também, que ela vai ficar até a época da sua morte. Essas marcas aí, elas vão cicatrizar, né? Vão sarar, vamos dizer assim, mas elas vão permanecer. Se você olhar nas fotos, né, que estão disponíveis aí, principalmente lá no portal Fenômeno, né, que nós já damos um toque aí, parecem Vs. Então você tem um V, outro sobreposto, um pouco mais embaixo, né? É a ideia que dá, a impressão que se dá, tá, gente? Não estou dizendo aqui que eram literalmente Vs. Eu já vi algumas pessoas dizerem que é semelhante, tá, a uma letra em hebraico arcaico, né? Mas também como eu não sou especialista em hebraico arcaico, também não vou poder falar, né, nada sobre isso. Mas algumas pessoas já falaram sobre isso, né? Então, assim, mas é uma evidência física que ele traz, tá bom? Questão, né? Acaba tudo, ele volta para casa, traz essas evidências. O que acontece com o Tasca depois disso? Ele se transforma em quase uma celebridade. Como eu falei no começo, ele vai em programas famosos, ele vai na Rede Globo, ele vai num programa, tá, que era de um médium, né, que tinha esse programa, se eu não me engano, na Rede Bandeirantes, na TV Bandeirantes, tá, que é bem interessante também. Então ele vai escrever um livro, tá? Então é um cara que acaba tendo aí os seus lucros e dividendos desse acontecimento. Como eu falei lá no começo, vai atrair ufólogos de vários lugares, não só do Brasil, mas como de fora do Brasil, né? Então é uma casuística assim muito interessante, muito importante da história ufológica do Brasil. E é um caso que acontece aqui perto, né? Bom, falando aí, né, finalizando aí essa questão da casuística dele, vamos deixar aí as nossas impressões finais desse caso, né? Gostaria de começar aí com o Dudu, tá? Dando aí as suas impressões finais sobre o caso Antônio Nelson Tasca. Bom, então vamos lá. Algumas coisas assim que realmente a gente não chegou a falar sobre a mensagem, né, que foi deixada para ele, porque a mensagem até é muito comprida, eu acho que não vale a pena a gente ler ela inteira e tal, mas que a mensagem mais ou menos fala que a gente precisaria abolir as dominações políticas, econômicas,
fala sobre a questão aí da bomba atômica, fala sobre a questão da reprodução natural, né, que deve ser mantida na Terra e tudo mais, assim. Então tem todo um contexto que na verdade o mundo estava vivendo naquela época, né? Se falava muito sobre esse tipo de situação, de um país sobre o outro, aquela coisa, toda essa discussão que se vivia na década de 80, né? Eu, na verdade, estava para nascer ainda quando aconteceu tudo isso aí, mas eu posso dizer que estudei mais ou menos o que se falava pela época. E assim, para algumas coisas que me traz estranheza é que os nossos irmãozinhos de fora, ao vindo para a Terra para passar essa mensagem, o que eu não consigo me entender, e aí eu estou fazendo uma crítica aberta aos nossos amigos alienígenas, né? Por que eles vieram para Chapecó para buscar alguém para fazer 2 filhos e não foram, de repente, sei lá, pegar o presidente dos Estados Unidos, uma mensagem mais direta, um pouco mais efetiva e tudo mais. Se bem que pode ter acontecido essa situação. Mas assim, o relato do Tasca é interessante, mas para mim não traz muitas evidências físicas, né? O machucado nas costas dele, para mim, é um pouco ali breve. Ele pode ter sido machucado de qualquer outra forma, mas que realmente assim, o relato dele, a forma dele bate com outros relatos que já aconteceram, que a gente sabe, que a gente já estudou e tudo mais, que traz essa estranheza pra gente. Então assim, para mim o que eu posso dizer é que é estranho. É realmente assim, um caso estranho, uma situação diferente, controvérsia, né? Mas para mim fica só nisso. Eu não posso ir além disso porque realmente não consegui ver nesse caso uma casuística muito maior do que essa, porque é muito baseado na história dele, né? Mas aí os nobres amigos é que vão me dizer o que vocês me dizem aí, se eu tô muito errado na minha relação. Vamos lá, Ozzy. Bom, a minha impressão final nesse caso é o quê? Tem muitos elementos de verdade, acho eu, tá? Na minha opinião. Porém, quando a gente começa a analisar em si, tem muitos elementos na espiritualidade que a gente lê e estuda que ele também traz isso, né? Principalmente nessa questão do relato, que tem um livro que eu tô lendo ele aí, é de um francês de 1872 e já tinha quase essa mesma mensagem. Então, provavelmente traz alguns elementos da espiritualidade que a gente já vem estudando. Aí no meu caso, eu começo a perceber neste relato que tem muito elemento de alguns livros, né? Por isso que, assim, a minha visão final deste caso é o quê? Que ele leu bastante espiritualidade, né? Não que ele não tenha passado por isso, né? Mas é que nenhuma vez eu e o Cleiton, a gente estava conversando, a gente comentou o quê? Que pode acontecer o quê? Eu tive um relato, eu vi tal coisa, eu fiz tal coisa, porém, eu preciso aumentar para mim trazer um pouquinho mais de vamos dizer assim, de ibope, vamos dizer assim, no meu termo chula, né? Mas o que me leva a crer o quê? O relato existiu? Provavelmente, assim, na minha visão, que sim. Agora, os detalhes é que me deixam um pouco cético nesse ponto da questão da mensagem, da questão dele endeusar a suposta mulher, aí depois, exatamente, aí teve uma relação, aí depois ele ficou triste, no entanto que ele fala na entrevista dele que ele ficava até constrangido de olhar para a esposa dele, né? Então assim, a gente vê aí que tem algum ponto assim que de repente tá faltando alguma coisa aí, e de repente pode, não estou falando que mas pode ser uma referência passada que ele tenha lido, ou que ele já tinha passado alguma coisa nesse sentido, né?
Essa é a minha visão final deste caso, né? Ok, Evandro? Então, eu corroboro assim, pode ter esse aumento mesmo, só que eu não sei se eu entendi direito, mas pro Dudu e pro Ozzy, o fato ele realmente aconteceu, mas não foi dessa maneira. Acho que é mais ou menos isso, né? Eu já acho que esse fato ele provavelmente não ocorreu, certo? E ele teve esse insight ali. Agora, tem coisas estranhas, igual o Dudu falou, tem coisas estranhas. Então, assim, o que eu gostaria de apontar, né? Precisaria, eu até tentei ir atrás disso aí, mas precisaria ir atrás dos arquivos médicos, porque segundo o Tasca relata, esse machucado, que dá para ver claramente ali, pelas fotos que ele tirou mais próximo, né, do evento, foi feito em queimadura, e realmente, como ele mesmo afirma, parece que foi feito com ferro em brasa, só que, assim, arame muito pequeno, e segundo ele, o processo de cicatrização dele foi um processo estranho, e que ele não sentiu dor. Né? Primeiro, dificilmente ele mesmo ia causar isso naquele ferimento pela região das costas que está. Então talvez ele esquentando um ferro, colocando em algum lugar e colocando as costas em cima, eu não sei, pela angulação acho muito difícil. Então se foi isso, ele teve que ter ajuda. E aí que vem o seguinte, não tem esses relatos do médico, o que para mim deixa o caso até mais estranho, né? Porque pelo sim ou pelo não, esses relatos deviam haver, eles têm que existir. Né? Por que não existe? Que é uma coisa que eu gostaria de ir mais a fundo nesse ponto especío. Outra coisa que eu também não consegui encontrar... Não te cortando... Não, pode falar, Du. Mas eu escutei o relato do próprio do Tasca e ele disse que ele só percebeu esse machucado nas costas, que foi, acho que o genro dele, ou o cunhado, agora não tô lembrado. Quando ele tirou a camisa pra tomar banho. Quando ele tirou a camisa, que daí o pessoal falou, mas o que é isso aí e tal, não sei o quê. Quando ele foi atendido no hospital, segundo ele, ninguém percebeu absolutamente nada. Né? Que ele foi lá, que ele realmente estava em choque, que ele parecia meio atordoado e tal, mas que na hora não perceberam nada a respeito desse machucado. Mas ele cita que depois ele voltou pro tratamento, né? E daí para passar uma pomada, alguma coisa, e eles viram que porque pomada e queimadura realmente ela por ser uma inflamação, né? Ela acaba soltando o pus mesmo, isso é biologicamente natural. E segundo ele, isso não ocorreu no ferimento que deveria ter ocorrido. Se não na região interna, onde daí talvez as células realmente foram destruídas, pelo menos nas regiões adjacentes. Coisa que ele relata que não ocorreu. E, segundo ele, o médico achou isso muito estranho. O que realmente né? Eu também, olhando a coisa dessa, eu tirei, mas por que não tem pulso ainda disso aqui? Certo? Só que aí que tá. E onde está esse relato do médico? Onde está esse prontuário? Né? Porque isso não deveria ter desaparecido. Mesmo que ele estivesse mentindo e o médico não tivesse descrito isso no prontuário, onde está esse prontuário? Mas é década de 80, né? Pois mas esses arquivos eles deveriam no hospital, quando ele for no hospital grande, esse arquivo talvez tenha sido perdido, talvez seja coincidência, não sei. Mas é uma coisa também que eu gostaria de saber. Eu gostaria de dar uma olhada nisso aí, porque aí eu tenho um fenômeno biológico, vamos dizer assim, evidenciável, né? E aí os outros pontos a gente comentou ao longo da narração do Cleiton, né? Que é, por exemplo, essa questão da coroa, né? Até que ponto isso realmente pode ser uma coincidência. Então eu acho que é como você falou, assim, tem coisas estranhas aí. Então a minha impressão é essa. Eu ainda acho que esse relato ele não ocorreu, certo? Ele recebeu isso como insight e acreditaria que no máximo, se é que foi realmente um contato de terceiro ou quarto grau, ele recebeu isso como insight quase que momentâneo, e a cabeça dele teve que formular toda essa história, e como ele era um homem muito criativo, ele era bem capaz de fazer isso, né? Ele teve a capacidade de formular. Só que durante a história eu citei alguns pontos que essa minha teoria não cola bem, né? Com o próprio fato de como é que ele ia saber da questão das janelas que a nave poderia retornar, né? Algumas questões biológicas que ele acaba citando no meio da história, que eu comentei ali durante a narração. Para mim, eu ainda fico com a minha versão,
Mas o que eu sempre digo, e é isso que me atrai bastante, né? Eu tô aprendendo bastante com vocês aqui hoje. Tem algumas coisas estranhas que eu gostaria de ir um pouquinho mais a fundo para evidenciar isso pelo menos um pouco mais. Não necessariamente para ter certeza que ocorreu ou não ocorreu, mas para que você possa ter um pouquinho mais de conhecimento, vamos dizer assim, conhecimento de causa. A minha impressão é essa, Cleiton. Bom, é isso aí então. E a minha impressão, cara, o que eu acho? Bom, na verdade eu acho que isso ocorreu. Ele esteve dentro de uma nave, ele teve contato com seres de outra dimensão, de outro planeta, de outro universo. O que eu acho que o Tasca fez? Ele, como um cara articulado, como uma pessoa de conhecimento prévio, ele preencheu lacunas com esse seu conhecimento prévio, tá? Então, assim, vou colocar mais uma vez, é a minha opinião. Eu acho que aconteceu, ele teve esse contato, não sei se de sexto grau, né? Não sei se ele chegou a ter o contato sexual. Uma coisa que você falava, Evandro, em off conosco, e também é muito interessante, ele pode ter tido seu material, né, coletado, entendeu? Então ele pode ter passado por uma experiência totalmente diferente, mas ele pode ter tido a percepção, né, que a ideia de que teve um contato. A mente dele tem que explicar de alguma forma. Como coletar meu material? Então eu devo ter feito sexo com alguém, né? E ele acabou bolando essa história. Então, assim, é importante deixar claro, não sei se eu falei isso durante, eu não lembro se eu disse, mas assim, a hibridização entre seres humanos e uma outra espécie da Terra é uma coisa absurda, certo? Quiçá seres como o que ele descreve. Né? Então, claro que você fazendo no laboratório uma tentativa de hibridização, vá lá, mas assim, eles com certeza não coletariam material através de ato sexual normal. Então aí é outro pensamento. Então pode ter acontecido isso, né? Muito complicado na minha opinião, de chegar assim, bater o martelo. Mas, porém, todavia, contudo, eu acredito sim que ele teve um contato, ele teve numa nave, teve uma experiência para ele totalmente diferente e, né, pelos indícios que nós temos, ele tenha preenchido as lacunas com alguma experiência prévia. Então, assim, é um caso muito interessante, é um caso clássico da ufologia brasileira, tá? Muita gente estudou isso. É óbvio, nós não temos acesso a toda a casuística, nós não temos acesso a todos os detalhes. Aquilo que você falou, por exemplo, sobre a questão dos prontuários médicos, nós não temos acesso a isso, né? Então, mas é bem interessante. Eu acredito sim que ele teve esse contato nesse formato que eu estou dizendo. Eu acredito que ele teve contato e ele faz ali, ele preenche ali a lacuna de uma forma ou de outra, tá bom? E para mim foi isso aí. Eu acho que ele teve sim, eu acredito sim. Eu não consigo acreditar, depois de tanta gente pesquisar, que não tenha acontecido exatamente nada, né? Eu acho que teve alguma coisa assim e foi bem interessante, diga-se de passagem, né? As lacunas que ele preenche talvez venha também, como disse o Ozzy ali na questão, quando ele fala sobre a mensagem espiritual, né, a mensagem que ela traz. Gente, ela vai falar de coisas que são totalmente previsíveis. Desative imediatamente as armas de guerra, tá, capaz de acabar com espécie de vida. É preciso que sejam abolidas dominações políticas, tá? E aí nós falamos de nação dominando sobre nação. Década de 80, aí o imperialismo clássico já não existia mais, mas, né, 83 ali nós estamos tendo período de grande disputa ali entre o bloco socialista e o bloco comunista. Os Estados Unidos tinha grande influência sobre o mundo capitalista e, em contrapartida, a União Soviética grande influência sobre o mundo socialista. Então era um assunto da época mesmo. Ele, como um cara articulado, conhecia bem isso, tá? Outra questão que eu acho interessante é que ele traz, né, quando ele fala dessa questão, tá, de preservar a essência da vida humana, né, e as suas funções natural
de reprodução. O que talvez ela quisesse dizer com isso? A questão de manipulação in vitro, a questão de até mesmo que vem ser testado mais para frente, aí década de 90, que entra aquele boom, né, 2000, início de 2000, a questão da clonagem. Ela fala sobre, né, preservar a essência, a função natural de reprodução. É bem interessante isso, tá? Mas era também um assunto, né? Vai ser falado também, tá? Sobre a questão de controle populacional. Gente, ela fala um lance sobre, né, meio que uma teoria malthusiana. Até ela vem trazer na época. Isso é bem interessante, né, cara? Porque na década de 70 lá nós vamos ter algumas convenções aí. Ainda a teoria malthusiana ainda é muito discutida. Nós vamos ter lá o neo-malthusianismo, aquele negócio. Mas a teoria malthusiana ainda é muito discutida, que é o quê? Para você que não sabe o que nós estamos falando aí, Thomas Malthus é o cara que vai propor, tá, que haja controle populacional. Thomas Malthus é um teórico, né? Na verdade ele era um pastor, tá, protestante, e ele vai desenvolver uma teoria dizendo que o crescimento da população tem uma velocidade muito rápida e o crescimento da produção de alimento uma velocidade mínima, tá? Para quem estuda e para quem conhece, PA e PG, tá bom? Um vai numa progressão. Que também foi rápida. O cara que inspirou o Darwin na teoria da evolução, né? Inclusive essa, segundo Darwin, foi o que deu a sacada dele para fazer a seleção natural. Muito em cima disso. Então, assim, era uma coisa bem discutida na época também, esse controle populacional. É interessante que ela vai falar também da conquista a outros universos, eu não falo nem mundos, a outros universos, né, que é para colonizar, para quando tiver muita gente aqui para lá. Então, é bem assim, eu acho que é muito aquilo que o Ozzy falou anteriormente aí, é muito chover no molhado, tá? É muita coisa assim que, né, não tô dizendo que ele... não estou dizendo com isso que ele não tenha ouvido isso, que essa não tenha sido a mensagem. Gente, eu não vou ser, como é que eu vou dizer assim, eu não vou ser orgulhoso, eu não vou ser presunçoso ou leviano a ponto de dizer que ele não ouviu nada disso, mas que é esquisito, tá? Deixa assim, né, esse suspense, porque eram coisas muito comuns, né, na época em que ele estava vivendo. Mas apesar disso, eu acredito nessa experiência, tá bom? Muito interessante para mim, eu achei bem legal. Gente, foi muito bom bater esse papo com vocês. Evandro, você é o que eu falei no começo lá, nós estamos aí namorando para sua entrada no centro de pesquisas, né? Estamos aí, né? Estamos aí. Namorando, muito bom. Namorando para mim é uma palavra muito forte quando se descreve aí o Evandro, mas deixa passar. No sentido figurado, é óbvio, né? Nós estamos aí, claro, né? E foi muito bom bater esse papo com vocês, cara, muito legal, Ozzy. Você, muito como legal. Sempre aí, trazendo conhecimento espiritualista e nos direcionando nesse tipo de conhecimento muito importante. Dudu trazendo questões muito interessantes aí, como o sentimento, né, Red Bulliano, né, que o Tasca vai ter ali, né? Então, muito interessante. E o Evandro enriquecendo a nossa discussão aí com as questões científicas, né, com o pensamento ali mais crítico, mais racional, mais científico propriamente dito. Muito gostoso discutir com vocês, tá? Eu espero que o nosso ouvinte lá goste desse bate-papo, consiga entender a nossa proposta, que não é chegar aqui e dizer, olha, o Tasca era um mentiroso, ele não é isso. Nós estamos discutindo, tentando, né, discutir um caso famoso da casuística ufológica brasileira. Evandro, muito obrigado pela sua presença. Cara, sempre que você quiser, as portas estão abertas para você participar com a gente, para estar aqui discutindo com a gente, tá bom? Muito obrigado mesmo. Evandro, sua palavra final aí. Não, a vontade é ficar conversando aqui mais uma hora. Tem um monte de perguntas para fazer pro Ozzy ainda, mas a gente, ao longo do processo, vai aprendendo bastante. Para mim foi muito bom, obrigado mesmo. Espero que dê certo pra gente poder fazer outra. Muito legal, muito legal. Dudu, sua palavra final aí para os nossos ouvintes.
Bom, eu só posso dizer que é muito legal mesmo, porque eu aqui sou o que menos entendo e tô estudando pra caramba, né? Então, desculpa qualquer bobagem que eu tenha dito aí, mas realmente, assim, o caso sempre é interessante porque agrega a gente estudar um caso, seja ele verdadeiro ou não. Acho que isso, na verdade, fica pela conta de quem tá ouvindo a gente, que vai decidir na sua cabeça se acredita ou não, né? Aqui ninguém tá querendo impor resultado nenhum na cabeça de ninguém, até porque a gente não sabe de verdade se sim ou se não, mas que é muito interessante porque quando a gente vai buscar um relato, a gente acaba se deparando com outros, né? E aí você acaba estudando e se aprofundando muito mais, e eu tô aqui com os dois mestres aqui, o Clayton e o Ozzy aqui, que são grandes xerifes aqui, que já até fizeram eu assistir algumas coisas aí que eu achei que eu não ia assistir nunca na vida. já andou 2 casinhas já, né, cara? Já andei 2 casinhas, já vi coisa que eu achei que eu não acreditava. Já dá pra gente falar que é o homem que já viu alguma coisa, não é mais o homem que nada vê, né? Já começou a ter as suas experiências ufológicas. É verdade, mas é melhor deixa para outros momentos. Ozzy, seu abraço final pra galera aí. Agradecer a todo mundo que tá escutando o nosso podcast aí. De repente aí algumas coisas que a gente fala aí, mas segue o barco, que nem diz o ditado. E muito obrigado aí, Evandro, você tá participando com a gente aí, muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Sempre é bem-vindo aí a hora que você quiser aí. Vai ser uma honra pra gente ter você aí com a gente aí, tá? Agradecendo aí também os nossos ouvintes aí que tiver uma ideia aí de pauta, tiver uma ideia de casos aí, manda pra gente lá, o Cleiton vai falar aí no e-mail aí certinho, né? Mas a nossa visão não é dar um veredito final, sim uma visão de cada um em seus respectivos conhecimentos, né? Mas muito obrigado mesmo, obrigado Dudu, obrigado Cleiton aí. Bom, gente, então para você que está nos ouvindo, que nos aturou até agora, muito obrigado, um abração e lembre-se, se você tem uma pauta para mandar para nós, tá? Instagram, @CEPUOP, CEPUOP, Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná. Entra lá no Instagram, manda para nós ali no direct, manda ali a sua experiência, manda o seu desejo de pauta, que nós vamos debater os casos aqui, tá bom? Gente, na semana que vem nós estamos aí com mais um episódio, tá? Se assim o criador permitir, mais um novo episódio tratando de um caso novo. Nós queremos agradecer mais uma vez ao ouvinte que nos mandou o relato, né? Muito obrigado, tá? O canal Ufologia de Quintal, através do CEPUOP, fica muito agradecido a você, muito obrigado mesmo. E você que tem o seu relato, se você não quiser se identificar, faça como essa moça. Ela nos mandou o relato, ela pediu, olha, eu não quero ser identificada, né? Eu não quero que você diga meu nome, nada, mas ela só identificou a cidade e disse o relato. Se você não quer, né, que seu nome seja veiculado, a sua experiência, manda para nós lá, nós vamos respeitar totalmente, né, a sua vontade, tá? E vamos passar aqui, vamos relatar, né, vamos veicular aí o seu relato, tá? Muito obrigado, você que nos aturou mais uma vez até agora, e semana que vem, se o criador permitir, nós vamos estar aqui novamente com mais um assunto, discutindo aí, debatendo ufologia de quintal, que na verdade é o pinga-fogo da ufologia brasileira, tá bom? Gente, valeu, muito obrigado mesmo, e nunca se esqueça, quem procura, acha. Nunca se esqueça disso, tá? Você acha interessante, aí ó, tá aí o Dudu que não nos deixa mentir. Se você acha interessante a ufologia, acha muito interessante esses casos de avistamento, de contato, procure, tá? Procure, porque quem procura, acha, tá? Fica lá, né, aí o meu conselho para você que está em casa. Então valeu, gente, um abração, até a próxima semana, se o criador permitir, com mais um episódio de Ufologia de Quintal. Valeu, galera, um abraço.